Oi, gente! Oi, pessoal! A gente vai estar falando hoje do nosso tema de hoje é... Colocando Deus em primeiro lugar. Isso! Vamos começar lendo um versículo bíblico que está lá em Marcos 12, do 28 ao 30. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Examinando as palavras de Cristo, que podemos saber se estamos colocando em primeiro lugar. E Jesus destaca 4 qualidades desse amor. Primeira qualidade: amar a Deus com todo o seu coração. Não amar a Deus só com uma parte do nosso coração, mas com todo ele. Segunda qualidade: com toda a sua alma. É com toda a sua alma em dedicar a nossa alma com a alma de Deus. Terceira qualidade: amar a Deus com toda a sua força. Amar a Deus, seguir o seu propósito, todos os seus conselhos. E quarto, com todo o teu entendimento. É colocar todo o teu entendimento para compreender os teus caminhos, né? Para aprender a sua palavra, para procurar Deus em intimidade. Colocar Deus em primeiro lugar é obedecê-lo sem reservas e agradá-lo. Vejamos o exemplo de seu próprio filho. Jesus negou a si mesmo, colocou Deus em primeiro lugar para fazer a vontade de Deus, né? E colocar Deus em prioridade é amá-lo acima de tudo e de todos. Então, pessoal, a gente vai estar lendo agora Mateus 6,33, que diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a gente buscando a Deus em primeiro lugar, colocando Deus em primeiro lugar, Ele vai estar cuidando dos nossos assuntos. A gente vai estar cuidando do reino, mas Deus vai estar cuidando de nós. E é isso que está dizendo a palavra, que todas as demais coisas, todos os nossos desejos, Deus conhece os nossos desejos, as nossas vontades. E Deus vai estar trabalhando nisso no momento que a gente vai estar maduro, que Deus vê que a gente vai estar tendo uma maturidade suficiente para aquela bênção que Deus tem para nossas vidas. E aí naquele momento Deus vai trazer para nossas vidas. Isso aí, e no verso 31 diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Então, colocar Deus em primeiro lugar também é deixar que Ele cuide de cada detalhe, porque não adianta a gente passar o dia de hoje pensando o que vai acontecer no dia de amanhã, né? A gente precisa confiar em Deus. Então, colocar Ele em primeiro lugar também é confiar que Ele cuidará até mesmo do que a gente vai vestir, Ele cuidará do que a gente vai comer daqui a uma hora, amanhã. Então não adianta a gente se preocupar. Colocar Deus em primeiro lugar é saber que Ele tem tudo preparado, né? Que Ele cuida de cada coisa. E somos filhos de Deus e Ele se preocupa realmente. Então, você colocando Deus em primeiro lugar, você tá aceitando que Ele cuide, né, da sua vida, tá aceitando que Ele cuide de cada detalhe, porque Deus faz assim, nos torna dependentes, né? E se aceitamos colocar Ele em primeiro lugar, então quer dizer que vamos nos tornar cada vez mais dependentes de Deus, porque Ele tem tudo que precisamos e quando você começa a colocar Ele em primeiro lugar, você vai perceber que não precisa de mais nada, só precisa buscá-lo a cada dia mais, né? Conhecer o que Ele tem pra você, né? E é isso. E também eu achei outro verso também, que eu não vou estar lendo aqui, mas é em 1 Coríntios 7, 32 e 33, que diz, né, que aos solteiros, cuide das coisas do Senhor, e aos casados, cuide das coisas do seu cônjuge. Então, nós que somos solteiras, né, eu e a Andressa, nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar e estar sempre no nosso ministério, assim, né, buscando Deus em primeiro lugar. E lá em 1 Pedro 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, como Deus cuida de tudo, Ele também... não adianta a gente ficar preocupado,
né, com certas situações que acontecem no nosso dia a dia. Não adianta a gente ficar preocupado com que faculdade seus filhos vão fazer se eles ainda estão no berço. Não adianta ficar preocupado com a sua aposentadoria, que ainda está longe de acontecer, né? Então, Deus cuida desses detalhes também. Então, se a gente viver ansioso é abrir portas, né, para o diabo agir na nossa vida. Então, a gente tem que orar, porque orar, abrir portas para Deus cuidar do nosso coração, é para Deus cuidar das nossas coisas. Porque, né, ansiedade é uma coisa que não vem de Deus. Então, isso que a André está dizendo, a ansiedade muitas vezes atrapalha nós de recebermos o que Deus tem para nós no futuro, porque é um bloqueio mesmo, espiritualmente falando. Que quando a gente está ansioso, é como se a gente dissesse assim pra, tipo assim, Deus, a gente não confia no Senhor, porque a gente está preocupado demais com as nossas coisas do que colocar você no controle. Então é exatamente isso. A gente tem que deixar toda a ansiedade, confiar mesmo, essa é a palavra, confiar no Senhor e descansar nele. Então é isso. E lá em Mateus 11, do 28 ao 30 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então aqui Jesus também diz, né, que se estamos cansados, se estamos sobrecarregados, né, a gente deve buscar Ele, a gente deve descansar nele, né. Muitas vezes as cargas, né, do nosso dia a dia, né, as dificuldades que enfrentamos, muitas vezes nos impede de buscar a Deus, porque as nossas fraquezas são tão grandes que quando chega uma provação que é grande, que a gente acha que não consegue suportar, é aí que a gente deixa de buscar a Deus, que a gente deixa de acreditar que Ele não pode fazer algo por nós. Então Ele pode sim, se você se chegar a Ele, né? É como no versículo anterior, buscar primeiro o reino de Deus, né, e a sua justiça. Então o que devemos realmente fazer é buscar a Deus em primeiro lugar, sabendo que Ele vai cuidar de cada detalhe, sabendo que Ele vai lutar por nós, porque é Ele que luta por nós, né? Ele que nos dá a força. E se a luta está muito grande, né, saiba que quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele não vai te dar algo a mais do que você pode suportar. Então, todos nós temos, né, a nossa cruz, né, que carregamos. Então, a gente tem, sim, que matar um leão por dia, né, como se diz, matar um leão por dia, né, para sobreviver, mas com Deus na nossa vida, quando a gente se torna dependente de Deus, se torna mais fácil, porque Ele está conosco, Ele nos ajuda até mesmo a carregar essa cruz. Então, colocar Deus em primeiro lugar é ser dependente dEle. E somos tão dependentes dele, né? Quando você começa a perceber que a sua vida não é a mesma e que a sua vida mudou totalmente quando você começa a buscá-lo primeiro, quando você começa a sequer, né, dizer se é a vontade dele, né? Quando você tem algo muito importante para decidir. E quando você diz, ai meu Deus, será que é isso que o Senhor tem pra mim? Né? Eu não quero algo que não vem, né, de Deus. Então a gente começa a pensar dessa forma, né? Tudo que a gente fizer, a gente vai lembrar primeiro dele, em primeiro lugar, né? Que é realmente isso. Então, você se torna dependente porque, né, somos dependentes do nosso pai, né? Ele é o nosso pai, então a gente tem que ter um relacionamento de filho mesmo com Deus, né? Porque Ele cuida da gente, né? Como se fosse mesmo o nosso verdadeiro pai, o pai que a gente mais precisa, porque realmente Ele é o único que está conosco quando a gente mais precisa. Quando estamos enfrentando alguma dificuldade, é Ele que está lá para nos ajudar. E colocar Deus em primeiro lugar é entender realmente que Ele é o nosso Deus e que precisamos dEle, né? Então, preocupação, ansiedade, né? Isso tudo nos impede de buscar a presença de Deus, isso tudo nos impede de viver o que Ele tem para nós. Porque muitas vezes você tá lá tentando descobrir, né, tentando, por exemplo, entrar numa faculdade, começar uma faculdade que você sempre quis, mas esquece
esquece de pensar se é o que Deus tem pra você, de saber se Ele aprova, se é o plano que Ele tem pra você. Então colocar Deus em primeiro lugar também é escolher o que Ele tem pra nós, né? É desejar a vontade dEle, não a nossa própria vontade, né? Então você tem que enxergar, né? Você tem que estar em oração para saber se é a vontade de Deus, se é a vontade do seu coração, porque o nosso coração também é enganoso, né? Muitas vezes ele, né, revela sonhos que não existem para Deus, né? E você fica cego naquilo e não consegue enxergar a real vontade de Deus. Então, colocando Deus em primeiro lugar é sempre estar buscando sempre a direção dele, Isso. né? Sempre colocando ele, perguntando sempre a ele se é daquele jeito mesmo, se não é só o desejo nosso, mas sim o dele, sempre perguntar se é a vontade dele. E é isso. E sim, e muitas vezes a gente coloca Deus em primeiro lugar, mas quando acontece a primeira provação de Deus, você diz, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Ou quando que isso vai acontecer? Quando que algo que eu espero vai acontecer? Então, se você se faz esse tipo de questionamento porque você não colocou Deus em primeiro lugar, porque colocar Deus em primeiro lugar é saber que Ele tem o melhor, é ter a confirmação de que Deus tem o melhor para você, e que quando algo acontece é porque foi a vontade de Deus, Ele quis assim, porque muitas vezes, se Ele nos ama como Pai, se Ele é realmente nosso Pai, Ele também nos ensina. Então, muitas vezes, Ele está só nos ensinando a ser melhores, né? A buscar mais a presença dEle e a enxergar aquilo que você não enxergou ainda, que é, né, o caminho que Ele tem preparado para você. Então, é isso. Um verso que eu lembrei aqui também, que não há como ter comunhão entre a luz e as trevas. Ou você escolhe a luz ou as trevas. No momento que você começa a sair da palavra, você está indo para o caminho das trevas. Às vezes você acha que não, mas eu tenho Deus no meu coração, mas isso não basta. Você tem que seguir do jeito que está na Bíblia. Você não pode sair da Bíblia. Você tem que... porque a Bíblia é o manual que Deus colocou para nos proteger do mal, nos proteger do mal que é lá fora, né? Porque então no momento que a gente se entrega a Ele, coloca Deus em primeiro lugar, segue os mandamentos dele, Deus vai trazer as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, porque Ele é o desejo do coração de Deus, está nos abençoando como filhos, Ele nos ama, Ele tem esse amor, Ele quer o melhor para a nossa vida. Isso aí, e se você quiser saber, né, todas as promessas, todas as formas de colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, tá aqui, tá tudo aqui, né, na Bíblia, que é realmente, como a Pri disse, o manual que Ele me deixou, né, as promessas dele está aqui, as maiores provas de amor dele está aqui. Então, como colocar Deus em primeiro lugar, é só aprender mais sobre Ele, é só chegar a Ele, porque Ele espera por você, né? Ele espera em ter um relacionamento de pai e filho com você. Então, colocar Deus em primeiro lugar é isso, é buscá-lo a cada dia, né? E se tornar dependente dEle, né? Então é isso, pessoal. Nós estamos encerrando? Sim, mas... Então é isso, pessoal. Entregue seus caminhos sempre a Deus. Não deixe de buscá-lo, colocar Ele em primeiro lugar, porque Ele tem desejo em te abençoar. E nosso tema de hoje foi isso, porque Deus sempre coloca temas no nosso coração, e às vezes coincide comigo e com a Andressa. E o tema, esse tema é bastante delicado, porque é um tema assim que Deus em primeiro lugar, que é o primeiro mandamento que Deus colocou, né, pra gente estar seguindo, e não podemos deixar de sempre buscá-lo, sempre estar colocando Deus sempre em nossas vidas. Então é isso, pessoal, esse foi o tema de hoje. Como a Pri falou, é realmente um tema difícil de dizer, porque tem muitas formas, né, de colocar Deus em primeiro lugar, e a forma que conhecemos é ser totalmente dependente deles, né? Porque Deus é o nosso tudo, então
realmente a gente não precisa de mais nada, né? Então, se entrega ao amor de Deus, né? Porque Ele te ama muito, né? Ele te ama como um filho, né? E é isso, né? É muito difícil dizer isso realmente, porque é isso, né? Busca a Deus sempre e Ele te espera, Ele anseia em ter um relacionamento com você, Exatamente. né? Então foi isso o vídeo de hoje, esse foi o tema de hoje. Grande beijo, Beijo. pessoal. Tchau, tchau.